Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, abra sua Bíblia comigo aos Romanos, capítulo 8. Aos Romanos, capítulo 8. Para você encontrar, glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Bem? A palavra do Senhor diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém? Pode se assentar nessa noite, em nome santo de Jesus. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Haja visto que o Senhor nos deu grande graça e misericórdia nessa noite, para estarmos aqui e ouvir uma palavra que vem diretamente do coração de Deus, para alegrar ainda mais a nossa alma nessa noite. Nós vemos o escritor aos Romanos preocupado em falar sobre a salvação, falar sobre a não condenação do povo de Deus. Eu vejo aqui ele exaltando o Espírito Santo de Deus. Eu vejo ele aqui exaltando o Espírito de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos o Espírito Santo de Deus presente no princípio, pairando sobre a face das águas. Logo em Gênesis capítulo 1, quando nós olhamos para o último livro do Apocalipse, nós vemos o Espírito Santo falando com João, alertando João através do Senhor Jesus Cristo, mostrando a João a nova cidade, a cidade santa, a Nova Jerusalém, que está preparada para a igreja do Senhor. Nós vemos ao decorrer da Bíblia o Espírito de Deus sendo exaltado, o Espírito de Deus aparecendo como alguém muito importante na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel, assim como na vida da igreja do Senhor. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós podemos ver um jovem chamado Eliseu que estava arando a terra com seus bois, quando passa por ele o profeta Elias e joga sobre ele a capa e diz: segue-me. E prontamente Eliseu vai abandonar o serviço, vai abandonar tudo, queimar os carros, os bois, assar os bois ali, dar carne para os empregados comer e seguir o profeta. A Bíblia nos mostra que ao seguir o profeta, louvado seja o nome de Jesus, ele vai entender que o profeta Elias agora tem um encontro marcado com Deus, um encontro único, onde Deus o arrebataria para os céus. Ao saber disso, algum da escola dos profetas diz para Eliseu: por que seguir a ele? Você não sabe que o Senhor vai tomar ele para si? E Eliseu diz: calma, está tranquilo, eu vou com ele até o fim. E nós vemos, no final dessa passagem, Eliseu até diante de Elias, e Elias dizendo: peça o que queres, antes que o Senhor o toma para si. E Eliseu vai olhar para Elias e vai dizer: eu quero a porção dobrada do Espírito que está em você. Nós vemos Eliseu olhando para Elias e não pedindo o seu lugar na escola de profeta. Nós vemos Eliseu olhando para Elias e não pedindo dele a sua casa, quem sabe a casa que ele estava deixando para trás, quem sabe alguns bens que ele tinha. Não. Ele olha para Elias e diz: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre você. Elias olha para ele e diz: coisa difícil me pediu, mas pede um sinal ao Senhor, e se o Senhor confirmar esse sinal, você vai ter o que você está pedindo. E a Bíblia diz que quando Elias é arrebatado, a capa de Elias cai, e Eliseu pega a capa, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apodera de Eliseu, e Eliseu é cheio da presença de Deus. Nós vemos Moisés preocupado, porque muito era o povo para ele guiar, e ele vai
vai falar com Deus: Deus, eu estou sozinho, só eu e Arão, o que nós vamos fazer, Senhor? O Senhor diz: ajunta 70 homens dentro do povo de Israel, 70 dos cabeças em Israel, e tragam até a frente da tenda da congregação, e então eu repartirei do Espírito que está sobre vocês, sobre eles. A Bíblia diz que 68 se reuniram, e Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e derramou sobre aquele povo, para que ele, cheio do Espírito Santo, aqueles 68 pudesse ajudar Moisés a conduzir o povo. Só que a Bíblia diz também, meus irmãos, que 2 que completariam 70 ficaram no arraial, e quando eles ficam lá, no momento que o Espírito está sendo repartido, o Espírito Santo de Deus, eles também é cheio da presença de Deus, e começa a cantar, profetizar, louvar o nome do Senhor. Então chega Josué até Moisés dizendo: olha Moisés, aqueles 2 que faltaram na reunião estavam profetizando no arraial, e eu disse para eles pararem. Moisés olha para ele e diz: meu filho, não faça isso. Quem dera se todo o povo de Israel pudesse receber o Espírito de Deus. Quem dera se todo em Israel pudesse falar em línguas e profetizar. Aleluia! Eu vejo o Espírito Santo de Deus agindo no Antigo Testamento, enchendo as pessoas e usando da forma que lhe apraz. Eu vejo o Espírito Santo de Deus sobre Sansão, para livrar o povo de Israel. Eu vejo o Espírito Santo de Deus sobre o rei Davi, aleluia, e quando ele está sobre posse do rei Davi, a Bíblia diz que Saul está atormentado com um espírito mau que o Senhor permitiu, mas todas as vezes que Saul está atormentado pelo espírito mau, alguém diz: chama Davi, porque ele tem um espírito excelente, e quando ele tocar a harpa, o demônio vai sair de Saul. Glória! A Bíblia diz, meus irmãos, que chamavam Davi. Davi começava a tocar sua harpa, mas não era a harpa, era a presença, era o Espírito de Deus sobre a vida daquele jovem, daquele moço, que quando Deus olha para ele, diz para o profeta: olha, esse é um homem segundo o meu coração, é o menor da casa de Jessé, mas é quem eu escolhi para reinar, é quem eu escolhi para derramar do meu Espírito, é quem eu escolhi para usar na terra. Aleluia, Jesus. E ele toca a harpa, e o espírito mau tem que sair, tem que deixar de atormentar Saul, porque quem carrega a presença, meu irmão, faz a diferença. Quem carrega a presença faz a diferença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, aleluia, no Antigo Testamento ele está movendo, ele está agindo em todos os momentos, só que a Bíblia nos diz que ele é limitado. Aleluia, Deus não derrama de uma forma ampla o seu Espírito no Antigo Testamento, como nós podemos ver. Deus escolhe a Deus quem é cheio do Espírito no Antigo Testamento. Nós vemos Davi mais uma vez cheio do Espírito, trazendo a arca da aliança de volta para Jerusalém. Aleluia, porque quem tem a presença carrega a presença, não deixa a presença encostada em qualquer lugar, não abandona a presença, não se esquece que ele é o principal nas nossas vidas. Aleluia. Então Davi reúne o povo e diz: olha, a arca da aliança ficou esquecida em todo o tempo que Saul reinou, mas agora, se vocês acharem justo, vamos trazer a arca da aliança de volta para Jerusalém. Aleluia. E quando ele vem trazendo a arca a Jerusalém, a arca da aliança, a Bíblia diz que ele não suporta a presença de Deus, a glória, o poder, e ele começa a dançar, tira o seu traje de rei e começa a exaltar o Senhor, dançando, pulando no meio do povo. A sua mulher olha e o despreza. Aleluia. E a Bíblia nos mostra que ele é cheio da presença de Deus, em reverência à presença do Altíssimo, ele se despe da sua própria roupa de rei e se mistura com o povo para adorar o Senhor. Esse mesmo salmista vai escrever um salmo num certo dia, afligido pelo Senhor, porque estava constrangido pelos seus pecados. Ele vai dizer ao Senhor: Senhor, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Esse mesmo salmista, ele vai escrever o Salmo de número 42 e vai dizer: porque como o cervo brama pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a tua face. Para quem não sabe, o salmista estava longe da casa do Senhor, porque estava fugindo da perseguição que havia no meio do seu reino. E quando ele está longe da
entender que não é só no culto. Quando o culto acaba, a presença ainda tem que estar conosco. Quando o culto acaba, a adoração precisa continuar. Quando o culto acaba, ainda temos que continuar na presença dEle, adorando a Ele, sentindo a presença dEle, carregando a presença dEle, falando da presença dEle. A presença dEle possibilita a reunião que a gente faz aqui. Aleluia, e o salmista entende isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos no Antigo Testamento, Deus escolhendo a Deus, pessoas para derramar o teu Espírito. Nós podemos entender pelo estudo da palavra do Senhor, que reis, sacerdotes e profetas era quem mais tinha privilégio de carregar essa presença gloriosa. Louvado seja o nome do Senhor. Só que um dia surge uma profecia em Joel, capítulo 2, versículo 28. E Deus diz através do profeta, dizendo assim: e nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia. Ele já derramou aqui na Assembleia de Deus Cafarnaum. Ele já derramou lá no Santuário dos Milagres, aleluia, em Vilhena. Eu tenho certeza que Ele tem derramado por aí até agora, porque antes que venha o dia do arrebatamento, ainda tem tempo para ser derramado esse Espírito. Ele derramou em Atos 2 e continua derramando do teu Espírito sobre toda a carne. E se tem alguém aqui nessa noite que já recebeu uma porção desse Espírito, deixa eu ver se você está carregando essa presença aí nessa noite e glorifica o nome dEle. Aleluia, glória. Quando Jesus surge no cenário, Ele fala muito do Espírito de Deus. Quando Jesus surge, Ele diz que ninguém que não nasça da água e do Espírito não pode ver o Reino de Deus. Quando Ele está dizendo a Nicodemos, capítulo 3, versículo 5 do Evangelho de João, Nicodemos vai até Ele, quer entender das palavras que Jesus prega. Só que Nicodemos entende da lei, Nicodemos entende a palavra. Louvado seja o Senhor. No Antigo Testamento, as leis de Moisés, mas ainda não entendeu as palavras do Espírito. Aleluia, ainda não recebeu a fonte transbordante, oh glória. Aleluia, Jesus. E Nicodemos vai até Ele e pergunta a Jesus, explica melhor. Jesus olha para ele: tu não entende, Nicodemos, é mestre em Israel e ainda não entende. Mas quem não nasce da água e do Espírito, Nicodemos, não pode entrar no reino de Deus. João Batista vai confirmar isso. João Batista está batizando a Pedro do Jordão. E ele está dizendo: eu batizo com água, mas após mim vem um que é maior do que eu. E ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Aleluia, Jesus. Quando nós vamos decorrendo o Evangelho de João, nós vemos Jesus falando agora do Espírito mais como aquele que é consolador. Por quê? Porque Jesus está prestes a ser morto, Jesus está prestes a ser entregue, e então Ele está preocupado com como os seus discípulos vão ficar. Triste, desesperado, procurando uma direção, porque existe outra profecia no Antigo Testamento: ferirei o meu pastor e as suas ovelhas se dispersarão. Jesus foi ferido lá no Monte das Oliveiras e todos os discípulos fugiram para cumprir a profecia. Mas Jesus vem dizendo para eles no capítulo 14 de João: eu vos enviarei outro Consolador. Já foi dito aqui nessa noite: você não está sozinho, mas Ele está com você, não um, não dois, não 3 dias por semana, mas até o arrebatamento da igreja, te ajudando, te segurando, te sustentando, te santificando e te preparando para esse dia. Oh glória! E o que seria de nós se não fosse Ele? E o que seria de mim se não fosse essa presença maravilhosa, o Consolador, o Espírito da verdade? Olha o que Jesus diz, que o mundo não pode receber, mas a Assembleia de Deus já receberam. Oh, aleluia, Deus! Os irmãos já receberam. O mundo não pode, mas para a igreja Jesus já derramou. Enviarei outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque a igreja passaria por perseguição. E quem suportaria passar por perseguição se não tivesse um amigo, um companheiro, um Consolador verdadeiro, alguém que conforta não por fora, mas por dentro, alguém que cura as feridas, não as feridas de fora, mas as feridas da
pastor vai olhar para aquele sinédrio e vai dizer: será que importa para nós ouvir a voz dos homens ou ouvir a voz de Deus? Ainda que nos prendam, ainda que nos persigam, ainda que nos matam, mas faremos menção deste nome, desta palavra, oh glória, porque nós temos uma promessa. Ele está conosco, Ele está nos ajudando, Ele está nos sustentando, oh, está nos ensinando, aleluia. Então em João ele aparece como consolador, como aquele que ajuda nas perseguições, como aquele que ajuda nos momentos mais difíceis. E é por isso que você está aqui até hoje. É por isso que você está presente nos cultos, nas orações, no dia, aleluia, da Santa Ceia, nas reuniões, você está presente na EBD, é porque a presença dele está com você, caminhando com você, te ajudando, te sustentando. De vez em quando aparece um problema daqui, um problema dali, mas ele está segurando a sua mão, te lembrando das promessas. Ele está do seu lado e te dizendo: olha para o alvo, não olha para o momento, olha para Jesus, não olha para o mar que está revolto, olha para a promessa que ele te fez, aleluia. O que seria da igreja se não fosse pelo Espírito de Deus? O que seria de mim e de você se não fosse essa presença nos sustentando, nos ajudando, nos ensinando? Mas sim, João, ele é consolador para nos ajudar, meu Pai, a vencer os momentos difíceis. Em Atos, ele é aquele fogo, aleluia, para nos encher de ousadia, para anunciar o nome de Cristo. É aquele fogo que nos enche de ousadia, de autoridade, para falar de salvação, para falar daquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou como leão da tribo de Judá, subiu ao céu e só está esperando o Pai dizer: é agora, meu filho, busca a tua igreja, é agora, busca a tua noiva. Em Atos, ele é o fogo que nos acende, que nos sustenta, que nos dá autoridade, que nos dá poder. E por falar em fogo, Deus dá uma ordem para Moisés, dizendo em Levítico capítulo 6: o fogo tem que arder continuamente, Moisés, e ele não pode se apagar. Jesus vem e diz: mas nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, mas enquanto o amor de muitos está se esfriando aqui na Assembleia de Deus, os meus irmãos, está cada dia queimando ainda com mais força, porque a presença dele está com você, a presença dele está com o pastor, a presença dele está com os cooperadores, a presença dele está com as crianças, com os jovens, a presença dele está sustentando a igreja, aleluia. Em João ele está consolando, mas em Atos ele está dizendo: levanta e resplandece, anuncia a minha palavra, levanta a mão para curar, levanta a mão para libertar os oprimidos. Aleluia, Jesus. Quando nós vamos mais para frente, nós vemos o apóstolo Paulo falando aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Agora ele não é o consolador somente, agora ele não é somente o fogo abrasador que aviva a nossa fé, agora ele é aquele que santifica a nossa vida, porque a Bíblia diz que sem santidade é impossível ver a Deus, aleluia. Agora escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, o apóstolo está dizendo: vocês são templo e morada do Espírito Santo. Não tem como carregar esse Espírito se andar segundo o curso desse mundo, mas vocês já foram comprados, lavados, remidos, resgatados por Jesus na cruz, e agora vocês carregam essa presença que santifica, que purifica, que limpa o homem e faz dele um homem e uma mulher de Deus. A Bíblia nos diz que a igreja de Coríntios era cheia dos dons espirituais, mas faltava uma coisa: santidade. Aleluia. Faltava santidade na igreja de Coríntios, aleluia. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tivesse amor, nada me aproveitaria. Ele vai falar sobre os dons, aleluia, mas ele vai enfatizar que sem santidade é impossível carregar a presença de Deus. Pode até ter os dons, mas precisa ter santificação para ver a Deus. Tem que ter santificação para a presença estar em comunhão, para Ele estar comunicando com nós, para Ele estar comunicando
nossas faltas com Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós aprendemos então que Ele é o Consolador que nos ajuda, o fogo que nos acende, mas é também o Espírito da verdade que nos santifica, que nos limpa, que nos purifica, que nos faz resplandecer, aleluia, neste mundo e fazer a diferença. Mas quando nós chegamos no livro aos Romanos, que é o texto que eu li nessa noite, eu já vou encerrar, irmãos. Quando nós chegamos aos Romanos, ele vem dizendo uma coisa muito importante. Ele vem dizendo sobre a condenação. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, Deus vai dizer que pelas nossas obras seremos julgados. Deus vai dizer que pelas nossas atitudes, nosso comportamento seremos julgados. Se nosso comportamento for vano, estaremos nos céus. Porém, se o nosso comportamento não for digno, não poderemos entrar no céu. Aleluia. Diante disso, a Bíblia nos mostra, como no livro de Jó, Satanás como acusador. Nós vemos também o profeta Zacarias falando desse acusador, acusando um homem chamado Josué, como sumo sacerdote em Israel. A Bíblia diz que Josué, numa visão, Zacarias vê Josué, o sumo sacerdote, apresentar diante de Deus com veste suja, e Satanás à direita do anjo, acusando o sumo sacerdote Josué. E o anjo diz, aleluia, na visão para Zacarias: Satanás, o Senhor te repreenda. E diz para os anjos: tira a roupa suja dele, veste uma roupa limpa, coloca uma túnica limpa nele, aleluia. E toda a acusação dele foi tirada, aleluia. O acusador teve que, aleluia, sair fora do contexto, porque ele foi santificado. Mas se nós temos um acusador, a Bíblia vem nos falar em Romanos capítulo 8, que se você está em Cristo, e se você anda no Espírito, nenhuma condenação há mais para a sua vida, aleluia. Em nome de Jesus, nenhuma condenação mais há sobre a sua vida. Para quem está em Jesus Cristo e não anda